Olá, meus amores! Feliz Ano Novo! Eu desejo um dia a dia com muito mais alegria e leveza, né? Que eu acho que é isso que a gente está precisando. Que, obviamente, alegria e leveza implica saúde, dinheiro, um monte de coisa boa. Vou falar nesse vídeo aqui sobre a matemática da cura. Porque é um processo tão físico, tão lógico. E aí eu acho que vai ficar também bem fácil de entender como fazer esse processo. Quando eu falo de cura, eu estou falando de cura de doença, de qualquer doença, de doença física, emocional, mental, cura de situações negativas, de relacionamentos que estão doentes, né? Seja familiar, afetivo, de amizade, profissional, enfim, quando eu falo em cura, eu tô falando de uma cura de uma situação que tá doente, uma situação que gera sentimento negativo, e o sentimento negativo, ele acaba gerando uma doença mesmo, né? Então, vamos lá. Aí tem nossas premissas básicas aqui, premissas básicas. Eu sempre vou falar isso porque por mais fácil que seja de entender, a gente não consegue usar isso para resolver os nossos problemas, né? Primeiro, toda e qualquer realidade física é formada por vibração. Toda e qualquer realidade que vocês imaginarem, ah, mas isso, é formado por vibração. É possível alterar qualquer realidade física através da vibração. Se eu não consigo alterar uma realidade física através dos meios convencionais, se não tem como, se não tem solução pelo meio convencional, pelo modo físico, eu consigo alterar essa realidade através da mudança da vibração. E isso é matemático, como vocês vão ver. Aí, só para dar um exemplo aqui, vibração são ondas, né? Que isso aqui, o mundo todo é composto disso, onda vibracional. Tudo que a gente experiencia é formado por onda vibracional. E tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, forma um campo em volta da gente que é formado por vibração, né? Toda vez que eu estou pensando, toda vez que eu estou sentindo, isso é uma vibração, eu estou emitindo isso. E o mundo todo é feito disso. Então, é, falando em doença ou em situação doente, por exemplo, se a situação é comigo, né? Eu emano uma vibração. Se a situação é comigo ou se a situação é com outra pessoa, mas se eu tô envolvida, eu tenho condição de mudar essa situação vibracionalmente. A situação de doença, seja de doença ou situação, ela é causada pela vibração das pessoas que estão envolvidas, né? Falando em doença, ela é causada pela vibração da pessoa que está doente e pela vibração da pessoa ou das pessoas que estão sendo afetadas. Então, a cura, ela pode acontecer através da pessoa que está doente ou através das pessoas que estão sendo afetadas. Se a pessoa que está doente, ou se for num relacionamento, se a pessoa que é mais tóxica, se é mais problemática, ou que está doente, se essa pessoa não tem condição de, de fazer o processo de cura, é possível acontecer a cura através das pessoas que estão sendo afetadas. Isso é 100% possível, vocês vão entender como. A única coisa que é preciso fazer para alterar essa realidade de doença é mudar a vibração. Porque se toda a realidade é formada por vibração, a situação doente, ela ganhou a energia necessária para materializar, para virar. A gente fazendo aqui uma comparação, né, com o elétron, que é tudo que forma a realidade, o elétron ele se comporta ora como partícula, ora como onda. Então, a realidade física que a gente está experienciando, que está sofrendo, que está doendo, é partícula, é uma onda que recebeu energia suficiente e criou uma estabilidade. E agora ela é física, ela é sólida, ela é estática. E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar essa energia que criou essa situação de doença e colocar a energia de cura.
Um passarinho. Os passarinhos sempre vêm me visitar. É, Aí o que que acontece? Para saber, aí eu falo assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso então, né? Primeiro, a gente não tem como saber, não tem como ter certeza que a gente sabe das vibrações que criaram a doença. Não tem como saber. Eu posso até achar, mas certeza não tem como ter. Por quê? A maioria das vibrações que a gente emana fazem parte dos 95% que estão no nosso inconsciente, que eu não tenho acesso, que eu nem sei que existe dentro de mim. Então, logo, eu não tenho como saber o que dentro de mim está criando essa situação, ou o que dentro de mim está conectando com uma situação negativa, com uma pessoa, enfim, né? Não tem como saber. Então, como é que eu começo esse processo de mudança da realidade através da vibração? Eu vou eu vou olhar para os sentimentos, situações e sensações negativas que essa situação traz. A primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu não sei, eu já sei, beleza, que a realidade física é causada por vibração, não sei qual é a vibração que causou isso, não sei qual é a origem, mas o caminho que vai me fazer chegar nessa origem e, portanto, na cura, na solução, é olhar para os sentimentos que a situação me causa. Aí eu botei um exemplo aqui. Situação de doença, por exemplo. E esses sentimentos, eles também são causados por outras situações, né? Mas eu botei aqui, ó, tristeza, né? Isso aqui, tanto se eu tenho a doença ou se eu tô convivendo com alguém doente, né? Enfim, e qualquer tipo, aí a maioria das doenças vão trazer esse sentimento: tristeza, dor, preocupação, limitação, prisão, né? A gente fica limitado, tanto se eu tenho a doença ou se eu tô convivendo com alguém doente, eu vou ficando presa naquela situação. Pena, muitas vezes a gente sente pena do outro e muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem passando por uma situação tão difícil de sentir pena de si mesmos, que é triste, é muito triste isso também, quando a gente tá tão, tá tão pesado que a gente sente pena da gente, né? Estagnação, né? Porque traz estagnação, doença traz estagnação, peso, é um peso, cansaço, sentimento de impotência e escassez. Fato, né? Então, eu começo por aí. E eu botei 10 aqui, tem 20, 30, né? E é engraçado, quando a gente começa a limpar, parece que a gente vai ficando, a gente vai conseguindo enxergar mais o que tá, as coisas vão ficando mais claras, esses sentimentos. Enfim, eu só botei aqui para dar um exemplo. Aí o que que acontece? Ó, muitos desses sentimentos são consequência, mas muitos deles também são a causa. Então, o que que acontece? Mesmo só os sentimentos que são consequência da situação. O que que acontece? Esse sentimento, a tristeza, por exemplo, ela não é essa palavra, né? A palavra é só um símbolo ou um signo. Não me lembro mais. Isso é semiótica, né? Então, a tristeza é só uma representação do sentimento, né? É uma palavra que representa. Então, isso aqui não é a palavra, a tristeza não é a palavra. O que que é a tristeza? A tristeza é um sentimento. Esse sentimento é o quê? É uma vibração. Todos os sentimentos são vibrações, é uma onda igual à onda do micro-ondas, igual à onda do Wi-Fi, igual à onda de rádio, ou seja, causa efeito na matéria, tá? Causa efeito na matéria. Aí o que que acontece? Esses sentimentos todos, a situação da doença, ela já recebeu um monte de energia, um monte de vibração negativa e estabilizou. Agora ela tá ali, estática, sólida, e a gente tá experienciando. Ela já tem vibração negativa suficiente para estar ali. Quando eu respondo a essa situação com mais sentimento negativo, eu tô fortalecendo a situação negativa e perpetuando. Então, o que que acontece? Quando eu limpo todos esses sentimentos em mim, todos os sentimentos que a situação me causa,
muitas vezes eu já consigo acabar 100% com a situação, tá? Na maioria das vezes, eu não preciso chegar lá na raiz disso para solucionar a situação que eu tô vivendo. Por quê? Essa situação, ela é só a camada mais externa à situação da doença. Então, por isso que, olha, é mais fácil do que a gente imagina. Assim, não é que seja muito fácil, eu vou explicar, mas assim, depois que a gente começa a fazer, cara, é mais fácil do que a gente imagina. É que existe um início, assim, que é né, uma coisa. Enfim, mas vamos lá. Aí, só limpando às vezes esses sentimentos, a gente já resolve a situação. E é uma coisa incrível, incrível, tá? Não, então, é mais fácil do que a gente imagina, mas não que seja muito fácil limpar sentimento negativo quando a gente tá vivendo a situação negativa, né? Porque é muito mais confortável a gente sentir o sentimento, né? Mas enfim. Só que isso é matemático. Aí, o segundo passo seria sentir se essa situação já tem vibração negativa suficiente. Ah, deixa eu botar aqui. Ó, situação negativa. Vamos supor que a onda essa é de coisa negativa. Essa situação já tem onda negativa. Cada vez que eu sofro, cada vez que eu sinto tristeza, cada vez que eu me preocupo, eu tô aumentando essa onda. Eu tô pensando na situação, eu tô pensando na pessoa e sentindo um monte de coisa ruim. Eu tô afundando mais a pessoa. E se for eu que tô com a doença, cada vez que eu sinto preocupação, não sei o quê, tristeza, sentimento de impotência, eu tô fortalecendo essa situação. Então, eu tenho que limpar os sentimentos negativos, isso já resolve muita coisa. E o segundo passo é sentir os sentimentos contrários a essa situação. Que no caso, eu vou estar emitindo onda vibracional contrária. Viver na solução e não no problema. Viver na saúde e não na doença. O que acontece é que quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma doença, a gente passa a viver na doença, no problema. Situação de doença. Situação de saúde. Ai, eu errei aqui. Ah, agora vai ficar assim. Gente, tá, situação de saúde. Alegria, bem-estar, tranquilidade, liberdade, felicidade, movimento, leveza, alívio, gratidão e abundância. Se eu tô com um problema, se eu tô com uma doença e isso se resolve, o que que eu vou sentir? Alegria, bem-estar, tranquilidade, liberdade, né? Enfim, tudo de bom. Aqui, ó. Muitas vezes a doença, além de ter sido causada por vibrações negativas que precisam ser limpas, porque é isso, na verdade, depois que uma realidade acontece, a única coisa que eu tenho que entender é que aquilo ali já existia, aquela vibração já existia. Tanto existia que materializou, né? Quando a gente está vivendo a situação negativa, é muito fácil da gente cair nessa ilusão de que, eu tô triste porque tá acontecendo isso comigo. E não é assim. Tá acontecendo isso comigo porque eu já tinha essa vibração de tristeza dentro de mim. E aí tem vários motivos. É muito difícil uma pessoa ter tido uma infância perfeita, uma adolescência perfeita, uma vida adulta aí, né? A gente traz muitas coisas positivas e negativas do passado, da gestação, da ancestralidade. E aí também a gente tá num momento aí, né, de cura. Então, às vezes, essas coisas vêm à tona mesmo, que é para ser limpas e liberadas. Então, muitas vezes a doença, claro, é causada por vibração negativa, que precisa ser limpa, e além disso, também pode acontecer por necessidade de trabalhar determinados aspectos positivos que nos faltam e que são necessários para atingirmos o que nós mesmos desejamos. Então, por exemplo, se eu tenho um sonho e eu tenho o potencial de realizar esse sonho, mas tem alguns sentimentos positivos que eu não tenho. Eu não estou vibrando na vibração do sonho, a alegria. Então, às vezes, acontece uma coisa ruim que é para eu superar e ter esse sentimento bom, que eu não teria se não tivesse acontecido coisa ruim. Isso acontece muito. Às vezes a gente já está chegando onde a gente quer, mas falta ainda elevar um pouquinho a vibração. Aí, por merecimento, acontece uma coisa ruim. Quando a coisa ruim passa, a gente
é inundado de gratidão, de alegria. E aí a gente atinge a vibração necessária, tá? Mas assim, a situação negativa, a situação de doença, ela pode nos aprisionar, pode nos levar para a derrota, mas ela sempre vai ser uma oportunidade da gente aumentar nossa vibração, limpando o negativo e dando foco para o positivo, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro é que nenhuma situação negativa acontece se não tem vibração anterior para acontecer. E aí, sabendo disso, é só limpar. Minha gente, é só limpar. Só limpar. Eu já fiz isso inúmeras vezes com várias coisas grandes aí, tidas como sem solução pelo nosso mundo convencional, pela nossa medicina convencional. E simplesmente, se eu tô numa situação. Pô, ficou ruim esse. Deixa eu passar pra cá. Que era pra ser ali saúde, né? Cura e solução. Se eu tô numa situação de negativa, eu sei que obrigatoriamente aquela situação foi causada por vibração negativa. Se eu limpo a vibração negativa, não tem como a situação se manter. Imagina, é como se fosse uma fotografia. Tira uma fotografia. Aí vamos supor que os objetos não saíram como a gente queria. Aí o que acontece? O que a gente faz no jeito tradicional? A gente quer mudar na fotografia, quer recortar os objetos, colar de novo, não funciona. O que a gente faz? A gente esquece a foto, esquece a realidade física, vai para os objetos que causaram aquela foto e a gente vai mudar os objetos. Os objetos. Aí eu tiro a foto de novo. E aí a foto vai sair diferente, porque eu mudei os elementos que estavam produzindo aquela foto. Se eu é a mesma coisa com a realidade física. Não adianta eu querer mudar a realidade física. Amigo, agora eu não posso. Se eu tô precisando, se eu quero mudar a realidade física, na realidade física, eu não vou conseguir. Eu preciso ir para trás, eu deixo a realidade física ali como tá e eu vou limpar os elementos que estão formando aquela realidade física. Gente, esse exemplo da foto, assim, ó, porque é isso. Imagina se você visse alguém querendo mudar a foto, recortando, colando, tu ia dizer, gente, mas que burrice, né? É só ir ali, mudar os elementos e tirar a foto de novo, que a foto vai sair diferente. Vai sair como eu quero agora, é só um reflexo. A realidade física é só um reflexo da nossa vibração. E aí não adianta a pessoa dizer, nossa, mas né, eu sou assim, eu sou assado, eu sou tranquila, não sei o quê. Mas tudo que a gente acha que a gente faz parte dos 5%. Olha, antes eu fiz sinal com a mão, eu nem me liguei. Olha, pessoa maluca. É porque tinha uma pessoa aqui na grade querendo, não sei, falar, sei lá eu. Mas aí foi mal aí. Então, é isso. Aí o que acontece? Deixa eu botar as ondinhas aqui do quando a gente tá numa situação negativa. Cada vez que eu decido não sentir sentimento negativo, não jogar mais onda vibracional negativa e botar a onda contrária, botar a onda de alegria, de tranquilidade, de gratidão. Eu tô enfraquecendo a realidade negativa e fortalecendo a realidade positiva. Eu enfraqueço a doença quando eu tiro a vibração negativa. E isso é matemático. Matemático. Se você fizer isso, não precisa. É independente se tem. Será que eu tô compartilhando minha tela? Ah, tô. É independente se a pessoa tem estudo ou não, se é de religião ou não, isso não tem nada a ver, nada a ver. Entende? É a mesma coisa da foto. Se eu quiser, tirei uma foto e não saiu do jeito que eu quero ali, os elementos não saíram do jeito que eu quero. Se eu for mudar os elementos, tanto faz, minha gente, tanto faz se eu tenho religião ou não, se eu tenho estudo ou não. Entende? Isso é uma coisa física. É físico. Funciona, é só fazer. É só fazer.
Aí, pô, até me perdi com. Aí eu botei aqui, ó. Agora eu ia falar uma outra coisa e esqueci. Eu botei aqui, para ficar mais fácil de entender. Doença e problema, tô na situação. Essa situação é formada, só dei um exemplo aqui, é formada por muito mais coisa, claro, mas vamos pôr aqui: tristeza, dor, preocupação, limitação, prisão, pena, estagnação, peso, cansaço, sentimento de potência e escassez. Vocês devem já ter ouvido falar das infinitas possibilidades, né? A gente tem a todo momento a gente está colapsando a realidade, a todo momento. Só que a gente colapsa a realidade de acordo com o que a gente acredita. Então, uma vez que eu estou numa situação negativa, eu fico colapsando essa mesma realidade a todo segundo, porque eu estou vivendo naquilo. Mas, na verdade, a gente tem infinitas possibilidades, é um leque do pior ao melhor. E dali a gente pode viver o que a gente quiser. O que vai determinar qual possibilidade eu vou escolher para experienciar na minha realidade física é a vibração que eu estou emanando. Então vamos supor que hoje eu estou vivendo uma situação de doença e eu tenho infinitas possibilidades para o dia de amanhã. O que vai determinar o que eu vou viver no dia de amanhã é o que eu estou vibrando. O que eu quero experienciar é a saúde, é a cura do que eu estou vivendo, é a solução. A possibilidade, a situação de cura e solução, ela é formada por vibração de alegria, de bem-estar, de tranquilidade, de felicidade, de leveza, né, de gratidão. E isso, fisicamente falando, é o oposto à onda. A onda vibracional, que é uma coisa física, ela é contrária a essas vibrações da doença. Então, é muito fácil. Se eu quero experienciar amanhã, semana que vem, enfim, a situação de cura, de solução, eu preciso vibrar essa vibração da cura e da solução, porque eu escolho o que eu quero experienciar. Se tudo é vibração do mundo, a cura e a solução, elas estão ali, só esperando colapsar. A doença também. O que vai determinar qual delas vai colapsar e virar realidade é o que eu vou emitir, porque eu conecto. Então, se eu estou numa situação de doença, de problema, e eu fico sentindo, eu estou colapsando sempre a situação de doença e de problema. E aí eu preciso fazer o contrário. Agora, claro que só sabendo disso que eu vou sentir sentimento bom estando vivendo uma situação negativa, né? E é uma estratégia. Né? Eu não vou sentir alegria, vamos supor que eu estou convivendo com uma pessoa doente. Eu não vou sentir alegria porque eu não estou nem aí para a pessoa. Não é isso. Eu vou sentir alegria porque eu entendi que eu posso escolher a realidade que eu vou viver amanhã e eu escolho viver a realidade de cura e de solução. Aí, por exemplo, vamos supor que a gente está convivendo aí com uma pessoa, ou que eu tô doente, né? Ou a gente está doente, ou a gente está convivendo com uma pessoa que está doente ou que está com qualquer problema. Ou às vezes uma pessoa que, ou é, enfim, não tem consciência das suas atitudes e você tenta falar, e a pessoa não entende. Qualquer situação. A pessoa tá convivendo com alguém que tem vício, qualquer coisa, qualquer coisa. Então, tem todas essas vibrações negativas nessa situação. Quando a gente responde a essa situação com esses sentimentos, né? Quando eu penso na pessoa e me preocupo e sinto não sei o que, eu tô simplesmente consolidando essa situação. Entendeu? Se a pessoa já não tem força de sair sozinha da situação, com a gente respondendo e fortalecendo essa situação, é aí que a pessoa não vai ter mesmo condição de sair. E se eu conectei com uma pessoa que tem capacidade de me trazer esses sentimentos, é porque eu já tinha esses sentimentos dentro de mim. Por mais que eu diga que não. Por mais que eu fale não, que não sei o que, não. Tem, e tá, pode ser que esteja nos 95% do inconsciente, mas com certeza tem. E aí, quando a pessoa tem o potencial de me trazer os sentimentos negativos e eu conecto com aquilo, essa situação ela ganha uma força, porque agora ela não tem só os sentimentos negativos da doença da pessoa, por exemplo, ou da toxicidade, enfim.
Agora também tem os meus, são duas vibrações iguais que se encaixaram e elas criam força. Então, não adianta a gente estar numa situação negativa e culpar o outro, por mais que a culpa, o erro aos olhos das pessoas seja do outro, não adianta eu ficar numa posição de só ficar culpando o outro. E se eu tô convivendo com uma pessoa doente que eu quero que melhore, eu tenho responsabilidade sobre isso, porque eu tenho conexão com essa situação negativa, por mais que a doença e a demanda seja do outro, e eu também tô fazendo parte da doença, mesmo que aparentemente a doença seja só do outro. Ah, eu também tô fortalecendo essa situação. E muitas vezes, se eu tô com um parente, uma pessoa que vive na minha casa doente, todos os familiares se preocupam, todo mundo fica ali jogando energia negativa, e muitas vezes essa pessoa, ela vai tender a ter uma doença, ela vai ficar sempre doente. E aí, claro, com a idade ela vai tender a piorar. Com a idade, e que na verdade eu nem falo muito sobre, eu sou meio até contra isso, né? Porque mesmo se a pessoa não envelhecesse, se a situação já tem energia negativa suficiente para acontecer e tem mais um monte de gente colocando vibrações da mesma energia da mesma vibração, sentimentos, né, que fortalecem a doença, mesmo que a pessoa rejuvenescesse, a tendência é a doença aumentar. Entende? A situação, na realidade, ela vai aumentar conforme a vibração que a gente coloca. Então, na verdade, essa coisa de envelhecer, claro que tem o desgaste dos órgãos e tal, né? É um fator a mais, claro, mas não é determinante, não é determinante. Vocês podem ver, se mudar a vibração, mesmo a pessoa envelhecendo, ela vai melhorar. Vai melhorar. E aí, assim, se a pessoa que tá doente, se é você que tá doente, se a pessoa tá doente, ela tem condição de entender isso e fazer isso, ótimo. Mas se ela não tem, você faz. Você faz como eu fiz. É totalmente possível, totalmente possível. Bom, então, a única coisa que precisa fazer para mudar uma realidade de doença, seja a doença que for, seja lá o que falaram, não importa. Essa realidade ela foi criada por uma vibração e se mudar a vibração, a realidade vai mudar. Qual é a dificuldade? Limpar os sentimentos negativos, porque quando uma realidade negativa acontece, a gente já tem esses sentimentos muito fortalecidos e todo sentimento que a gente sente é uma conexão neural, né? A conexão neural, principalmente se tem sentimentos que foram gerados na infância, é uma conexão neural muito fortalecida, como caminhar, por exemplo. Então, quando a gente é tão normal a gente caminhar que quando a gente, por exemplo, prepara o nosso dia de amanhã, a gente pensa tudo que a gente tem que fazer, a gente não computa quantos passos a gente vai dar, como é que a gente vai fazer para caminhar, para chegar no lugar. A gente fala, eu vou aqui, vou ali, não sei o que, nananã, porque caminhar é invisível. O ato de caminhar para a gente é invisível. A gente só veria o quanto de coisa a gente consegue fazer no dia por conta da gente caminhar se a gente deixasse de caminhar, né? Quando a gente tem que imobilizar uma perna, o pé, não sei o quê, aí a gente vê o que caminhar proporciona. Mas se a gente não tem a perda disso, tudo que a gente faz caminhando, graças ao caminhar, é invisível. Mas caminhar gera efeito físico no nosso dia a dia o tempo inteiro, apesar disso ser invisível pra gente, a gente não percebe. Porque senão a gente morreria de gratidão todos os dias, né? Aí é a mesma coisa com sentimentos que estão no inconsciente, né? Vamos supor, dos sentimentos negativos. Eles fazem tão parte da gente que eles se tornam invisíveis. A gente não enxerga o que a gente tem no inconsciente. É uma conexão neural, ela já tá tão automática que a gente não percebe. Só que esses sentimentos, eles causam efeito no mundo físico 24 horas por dia, todos os dias, mesmo que a gente não enxergue. É que nem caminhar. E aí, é muito difícil. Imagina se você falasse assim, eu quero desaprender a caminhar amanhã. É difícil, porque já é uma coisa automática, já é uma coisa natural. E todas as conexões neurais, os sentimentos que a gente
fortaleceu desde criança, se a gente foi criticado, se a gente sentia tristeza, se a gente se sentia impotente, né? Vamos supor que se a gente vive durante a infância, por exemplo, uma situação que nos traz um sentimento negativo, que a gente tem que se anular muitas vezes, né? Quando a gente é criança, muitas vezes a gente tem que anular, ou adolescente e tal. E ao mesmo tempo a gente está preso ali, porque a gente ainda não tem liberdade, não tem autonomia, então a gente sente um sentimento de impotência. Essa conexão neural de receber uma situação que pra gente é injusta, que a gente tem que se anular, e esse sentimento de impotência é uma conexão neural que existe desde a infância, por exemplo. Então, provavelmente a gente vai sempre estar manifestando situações que nos tragam esse sentimento de que a gente tem que se anular, se diminuir, e esse sentimento de impotência, eu não posso fazer nada. Então, uma realidade de doença, ela combina com essa vibração, né? Com a vibração que essa conexão neural me causa. E aí, para eu limpar sozinha, eu fiz isso e é possível, tá? Agora, dá trabalho. Dá trabalho, exige tempo, dedicação, determinação, porque não é assim, você sozinho, a gente começa a limpar, não é que começa a limpar e já acontece, né? Às vezes tu tem que ficar limpando, porque esse processo é o crer para ver. A gente primeiro limpa e depois a gente vê a realidade física mudando. Porque é que nem a foto. Não adianta eu querer mudar a foto antes de mudar os elementos. Eu preciso primeiro mudar a vibração, para depois a realidade física mudar. Então eu preciso primeiro limpar os sentimentos negativos, para depois a realidade negativa diminuir e acabar. E isso dá para fazer, mas leva tempo. Precisa aí se dedicar pelo menos 3 vezes por dia para limpar e para sentir o sentimento contrário, pelo menos, né? 3 vezes por dia já gera transformação. Mas aí é esse o lance do tratamento que eu falei no vídeo passado, assim, só para eu não te quero mais onda. Qual é a ideia aqui, ó, do que eu falei? Por quê? Vamos supor que eu tenho. Sim, é preciso limpar a vibração, limpando a vibração já muda tudo. Mas claro que chega num ponto que a realidade física já materializou, então às vezes, se for doença física ou transtorno mental, já é uma coisa física, né? É físico. O transtorno mental é um desajuste químico no cérebro, né? A doença física, às vezes eu tô ali com, sei lá, né? Quebrei alguma coisa, ou tô com câncer, enfim, é uma coisa física já. No tratamento esse que eu faço, eu atuo no corpo físico com frequências de cura física, tá? É tipo laser, quando a gente quebra um osso, não faz laser para ajudar a consolidar o osso. O laser a gente não enxerga, mas é uma frequência, é uma vibração que ajuda a colar ali o osso, a calcificar. Quando a gente trabalha também com cromoterapia, né? É tudo frequência, cada cor tem uma frequência. E isso atua fisicamente, atua na célula mesmo. Então, eu faço esse trabalho no corpo físico. Se for emocional também, enfim. Só que aí, eu faço esse trabalho nas conexões neurais, porque não adianta a gente só cuidar do corpo físico. Não adianta eu fazer um tratamento só para curar o físico se eu não curo a vibração que causou essa doença. Porque é só uma questão de tempo para ter uma outra situação, ou uma doença, ou uma outra situação relacionada a toda essa vibração. Então olha, é mais jogo se concentrar na vibração do que no físico. Só que se eu posso atuar no físico e na vibração, por que não, né? Então, eu faço isso no corpo físico, nas conexões neurais, que para mim é uma das coisas mais importantes. Em todos os corpos, como eu já falei no videozinho anterior, porque às vezes é um sentimento, às vezes é um trauma, às vezes uma situação que eu vivi que me gerou um sentimento e que daí que me gerou uma crença limitante, e aí essa crença limitante vibrando todo o tempo desalinhou o meu chakra, e assim vai, e aí criou uma obstrução no meu meridiano, e aí eu tô vibrando uma frequência negativa, eu atraio influências espirituais negativas que se alimentam dessa vibração negativa, que vai dificultar o meu processo de elevar a vibração, entendeu? Não é tudo, é uma engrenagem, são várias engrenagens, e tudo
uma coisa vai o negativo ele vai contaminando. A mesma coisa o positivo. Então é uma bola de neve pro ruim e pro bom. Então por isso que eu faço se a pessoa está com problema, eu vou limpar esse problema em todos os âmbitos, em todas as áreas possíveis, em todos os corpos, no mental, no emocional, no energético, no físico, influência espiritual, registro acástico, que às vezes a gente faz todo um trabalho aqui e não aqui, e às vezes a gente tem coisas, ó, de muito antes, então tem que limpar todas as experiências que eu vivi nessa vida que tem a ver com a que eu estou vivendo hoje, em termos de sentimento, em termos de vibração, eu também preciso limpar, porque isso está registrado em mim, as minhas células elas vão se acostumando com essa vibração, vai ficando tudo mais não é estagnado, grudado. Memórias, registros, informações, fica na memória, tem que limpar. Tudo que a gente recebe no útero, ali é um. Gente, o que a gente recebe no útero, né? Que eu já falei no outro vídeo também, tem um poder na nossa vida muito forte. Ancestralidade de vidas passadas, tá? Então, assim, eu limpo tudo isso porque eu não sei nem dos meus, qual é a origem das minhas coisas. Não tem como saber. Então, e tem que limpar tudo para ter a solução e não uma solução paliativa. Não como o remédio, por exemplo, o remédio ele diminui o sintoma e acaba fortalecendo a doença, né? E não é essa a ideia aqui desse tratamento que eu faço. Esse tratamento é para a gente achar a solução, curar o que está causando, seja lá de onde vem o que está causando essa situação negativa. E aí eu faço essa limpeza em todos os níveis, setores, departamentos, áreas, dimensões, tempos, presente, passado, futuro, aspectos, energias e informações relacionadas a isso que a pessoa está vivendo e a pessoa, eu faço isso para mim também. Por exemplo, eu limpo tudo isso, aí eu falo, e todas as informações dessa situação e eu contidas no cosmos, seja lá onde tiver a origem disso, eu limpo, entendeu? E aí, claro, eu tenho ferramentas hoje, que é o que eu falei para vocês. Esse processo de fazer sozinha, ele leva tempo. A ideia do tratamento é diminuir esse tempo, entendeu? É para vocês ganharem tempo, para não ficar ali, porque tem uma coisa, ou a pessoa vai dedicar tempo e vai ter que deixar de fazer um monte de coisa no dia a dia, porque é a prioridade. Eu estava vivendo o inferno, qual era a minha prioridade? Sair do inferno. Nada era mais importante para mim do que sair do inferno. Nada. Eu deixei de ter vida social porque eu precisava limpar tudo aquilo, emanar. Quanto mais tempo a gente fica emanando a vibração contrária à situação negativa, mais rápido ela muda. E isso exige muito tempo. Então, assim, ou a pessoa se dedica e faz isso, e se a pessoa não tem essa possibilidade, ou não quer, ou não consegue, ela não vai ter o resultado, porque a vibração negativa já tá ali, entende? Então, o tratamento esse que eu faço é uma opção para quem quer a solução e quer num curto espaço de tempo, né? Num tempo menor do que fazer sozinho, tá? As 3 primeiras sessões, dependendo do caso, até as 6 primeiras, eu faço essa limpeza total. Mas assim, não é mágica, é processo. A cura é um processo 100% lógico, fazendo dessa maneira, e só se permitir, só entender isso que eu tô falando e fazer, porque funciona. O que eu botei aqui? Quem manda é a vibração. Do mesmo jeito que a doença foi criada a partir de vibração negativa, é possível descocriá-la pela mesma maneira, a partir de vibração positiva, tá? Vou parando por aqui, e é isso que eu desejo para 2022, que seja o início da solução de todos os problemas e de toda a infelicidade que você possa estar vivendo, tá? Porque é possível. Dá um trabalhinho, mas é 100% possível. Beijo!